Bom dia, família. Tudo vocês completam. Nós estamos de pé porque Ele vive. Posso crer no amanhã. E o amanhã é hoje. E aqui nós dizemos gratidão, Pai. Gratidão por mais um dia de vida. Gratidão pelo dia de ontem, pelo final de semana. Graças a Deus por tudo. Em tudo, dai graça. E agora, nesses breves minutos, eu, irmão de vocês, em Cristo, Sandro Meirelles, vamos juntos emanar o que reina entre nós, fortalecer o que reina entre nós, porque precisamos. O externo não está fácil e não mudará. A paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Assim disse Ele, que reina e vive para sempre. Levando o nosso pensamento cativo ao trono da graça de Deus, nos esvaziamos do nosso eu para enaltecer o Senhor, Pai. Vamos aqui, nesse início de semana, colocando o nosso pensamento em Ti, dizendo que podemos tudo naquele que nos fortalece, que nós já somos vencedores, que os planos do Senhor é mais alto do que os nossos. Nós não vamos nos deixar ser levado pelas contendas, pelas discussões, pelas coisas existenciais que nos entristecem. Estamos aqui para fazer a nossa parte. E a nossa parte é manifestar a graça, o favor imerecido. O Senhor nos concedeu, o Senhor derramou em nossas vidas esse Espírito que, em meio às dificuldades, Ele vem e nos fortalece. Na verdade, nós sabemos que o Senhor está conosco em todos os nossos caminhos, nos livrando, nos dando escape, nos alimentando com a Tua palavra, que é a sabedoria. Que cada vida que vai ouvir esta reflexão, ela possa ser edificada pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece cada um, sabe a luta, sabe o sofrimento, a alegria e o que eles precisam, Pai. Dizemos e entendemos quando falamos, seja feita a Tua vontade. E aqui estamos para aprender de Ti. Que venhamos viver a melhor semana de nossas vidas. O ontem, a semana passada, o começo de mês, nada disso deve ser visto de forma, o mês de agosto, a semana passada foi ruim, nada muda. Muda sim, porque Ele vive e reina para sempre. E Ele está entre nós. O fruto do Espírito precisa ser manifestado além, muito mais além daquilo que pensamos, daquilo que realmente existe, porque o poder se aperfeiçoa no nosso homem interior. A gente ouve muito, né? Ele vive, Ele reina para sempre. Isso é uma verdade. E Ele vive, Ele reina para sempre. Mas as coisas existenciais, circunstanciais, na maioria das vezes, nos tira desse Ele vive e reina para sempre. Estava conversando ontem com a esposa, a gente vê que a cada uma década a tecnologia ela avança mais. E eu disse assim, nós éramos mais felizes outrora. Por quê? Por causa da exposição, né? Porém, a cada uma década, as coisas vão se evoluindo, tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque, infelizmente, o ser humano ele não sabe usar o que é bom.
Você vê que quando a coisa vem boa, a gente chega ali e destrói tudo, né? Porque Deus fez tudo perfeito, irmão. O perfeito, ele está entre nós. Quando eu recito 1 Coríntios 3,16, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Imagine, estou falando com os eleitos, né? Porque talvez a pessoa, então todo mundo é filho de Deus, é? Não. Só que a gente não vai dizer quem é e quem não é, porque religião A, religião B, não. É pelo fruto. Ele conhece a árvore. O homem vê a aparência, Deus sonda o coração. Então, quando nós paramos e dizemos, ele vive e reina, eu sou templo e morada do Espírito. E esse Espírito, que é perfeito, que ele derramou, quando ele disse tetelestai, que significa está consumado. Não há nada mais a fazer. Vivam a minha graça, vivam o meu amor, vivam a minha verdade. Renuncie às paixões excessivas e busque, porque vocês vão errar. Aprender de mim, que digo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí quando a gente olha para esse avanço, porque tudo vem de Deus, né? O dom pelo homem, o dom dado ao homem vem de Deus. E olha aqui, eu estou numa câmera que eu tenho acesso praticamente com o mundo. Isso é bom, isso vem de Deus, que o homem, ele executa. Maravilha, né? A gente pode desfrutar disso, mas isso tinha que ser só para o bem, né, meu irmão? Mas é. Só que o ser humano, ele estraga tudo. Ele usa situações que, infelizmente, é desagradável. E tudo envolve o quê? O excesso do dinheiro, o excesso do engajamento. Não porque eu tenho que dar um dislike, que é algo negativo, mas que o meu nome vai ficar na mídia. Mas você não está vendo que o que começa errado vai terminar errado, não, queridão? Não, mas o problema é o momento. Perfeito. Ou a situação é o momento perfeito. Porque depois você fica chorando, depois você fica se lamentando, e não é Deus que fez algo que está lhe castigando. Quem se castigou foi você mesmo. Quando ele diz lá em Gênesis 4:7, ele diz a Caim, ele diz a Caim, Caim, se você fizer bem, serás aceito. Se você fizer mal, o pecado jaz à porta. O erro jaz à porta. E sobre o pecado, fique tranquilo, Caim, que eu lhe perdoo, porque eu te amo incondicionalmente. A criatura, ela é criada por Deus e outros são formados. E essa criatura, que era apenas um ser vivente, não era um espírito vivificante, ele mata Abel. E o pecado jaz à porta, mesmo com Deus falando com ele, na consciência dele, ele faz o quê? O pecado jaz à porta, e sobre o pecado você tem que dominar. A gente quer consertar o erro do mundo, não vai consertar, porque ele diz que a paz que ele dá, o mundo não pode dar. O espírito do mundo não é um ser espiritual, é a ambiência, é o que o povo quer, é o ter e não ser. Aquele que vive e reina para sempre nos ensina a ser humilde, a manso, nos ensina a ter temperança, nos ensina a ter domínio próprio, nos ensina a entender que prosperidade é a ausência de necessidade, mas que nós podemos ter acesso e ter tudo. O problema é que a gente vive nesse descontrole carnal. Porque a carne, ela é caída. A natureza humana, observe, ela vem do pó e vai voltar para onde? Para o pó. E o espírito volta para Deus que o deu. Esse é o espírito que vai, nos guiando todos os dias. Quando você tem um filho, né? E seu filho está crescendo, você está mostrando a ele o mundo, você está traçando uma linha para ele. Ele vai se desenvolver, ele vai começar a ter percepção, vai ter entendimento, vai ter noção das coisas de acordo com a idade. E ele vai galgar o caminho dele. Mas você plantou uma semente, né? E mesmo assim, você sendo um pai biológico, né? Que está ali querendo o bem do seu filho, ele vai por outro caminho. Às vezes ele aprende e volta, mas às vezes não. Ele vai ficar lá mesmo. Assim é o Pai.
Ele vai dizer, meu filho, o fôlego da vida está aí, mas um dia de vida, os seus olhos estão abertos. Agradeça pelo dia, porque muitos não acordaram. Muitos queriam estar aí onde você está. Viva o meu reino, que tudo aí é perecível. Tudo vai passar. Mas não é que você vai viver nesse sentimento, né, que a pessoa... então se tudo vai passar, eu tenho que morrer, eu tenho que achar que eu vou morrer. Não, você tem que viver, mas com ordem e decência. Você tem que viver entendendo que a cada dia você vai aprendendo, evoluindo, e nem tudo nós vamos ter, né? E quando vier o tudo, a gente precisa ter equilíbrio mental. Que a gente sempre diz, porque ele vive, ele reina para sempre. Esse porque ele vive eu vejo muito no período, né, que o pessoal celebra a Páscoa, né? E no domingo o pessoal coloca, né? Porque ele vive e reina para sempre. E ele está reinando quando a gente vê tanta postagem mesmo? Porque o reinar é o quê? É eu se colocar no lugar do outro. É eu saber que ele está no controle, porque aí ele está reinando. E o que é o reino de Deus? É um reino inabalável. É um reino inabalável. Só que a gente não vê, a gente que eu digo o mundo, esse reino se manifestando. Por quê? O reino de Deus, ele é muito além. E o desejo nosso, a gente, né, que vai entendendo, né, que nós somos melhores. Ele disse, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Naquele time dessa fala, o reino não tinha sido estabelecido. E o que é o reino? É este espírito que habita no teu homem interior. Que é o quê? Que é o fruto é o fruto do espírito. O reino de Deus é paz. É a justiça. E que justiça é essa? Não é a justiça de você ir contra o outro, não. Ou é a justiça política que faz com... A justiça é o evangelho da graça de Deus que se manifesta em cada um de nós. Quando a gente diz assim, ó, meu amado, viva o reino. O que é o reino? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu amado, viva o reino. O que é o reino? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Este é o reino de Deus. É crer, independente das circunstâncias. É entender que, porque Ele vive, posso crer no amanhã, é hoje, e o amanhã também, o dia de amanhã, pertence a quem? A mim? Não, pertence a Ele. É isso, meu irmão. Que você entenda que o fruto do Espírito, ele se manifesta em você quando você nega a si mesmo e quando você busca servir. A se diminuir não é se humilhar para o outro, mas é saber se posicionar, claro, e é saber que ele vive e reina e ele está no controle e ele está lhe ensinando. Silencie quando preciso. Use a minha sabedoria. Questione, beleza, mas entenda que a confusão, as coisas existenciais, elas vão tentar tirar você do equilíbrio, mas você tem que se debruçar, se despir e descansar na minha palavra que é viva, que é eficaz. Então, quando você entende sobre a justiça, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, alegria, justiça e gozo no Espírito. É o que ele está nos dizendo, meu amado. Diga aí, eu vivo o reino de Deus. O fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, fé, domínio próprio. E aqui em João 14, ele estava prometendo nesse time. Eu estou só trazendo para testificar o que eu estou falando aqui, sabe? Porque na maioria das vezes a gente olha para as circunstâncias, cadê esse Deus? Está aí, está lhe ensinando. Que o que começa errado vai terminar errado. Que essa exposição da sua vida aí, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Por que Jesus ele foi tão pisado pelo povo dele? Porque ele fazia... O que é que Jesus fazia? Fique de lado aí, ou senão fique de frente mesmo. Eu estou aqui, tem outra pessoa aqui. Ele colocava aquela pessoa que questionava algo a ele, dentro de uma verdade, de uma simplicidade, ele colocava aquela pessoa para pensar, ou seja, na maioria das vezes, ele fazia um exemplo que todos conhecem, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que é que está acontecendo ali?
O pessoal queria pegar ele na transgressão da lei de Moisés. E aí trouxe a moeda de César. E nesse momento que eles trazem a moeda de César, queria ver se ele ia falhar. E ele vai ali, ó, na sabedoria, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Sobre julgamento, a mulher prostituta, ela tá no ato de adultério, sabe? A internet aí tá todo mundo se gladiando, e aí você vai lá e comenta algo, e você vai lá e torce pela queda do outro. Ah, mas ele fez, mas deixa a vida de toca lá. A mulher do adultério também fez. E aí vem ele com fruto. Presta atenção. Ele sabe que ela é prostituta. Ele sabe que ela adulterou. E na lei ela tinha que ser apedrejada. Porém, falta o outro ali que estava em adultério com ela. Ele chega na multidão, os sacerdotes, os fariseus da época jogam ela ali. Ele chega na multidão e diz, psiu, e fala com a gente. Você que está aí no Instagram e nas plataformas, você já errou? Não importa, pois quem nunca errou que tira a primeira pedra. Todo mundo saiu. Tá cheio de juízes aí na internet hoje. Todo mundo é certo, todo mundo faz o certo. Aí vem aquela fuja da aparência do mal, mas a gente está ali imbuído naquilo, infelizmente, né? Não significa que temos que concordar. Ele não disse que ela estava certa. Ele disse, mulher, cadê seus acusadores? E ele disse para ela, pode continuar fazendo que tá tudo beleza, viu? Não foi isso que ele disse a ela, não? Não. Eu achei que foi isso. Ele disse, vá e não erres mais. Vá e exerça o meu fruto, o meu reino. E pare de julgar. Pare de reclamar. Pare de se meter na vida do outro. Pare de estar em grupinho de fofoca. Pare de querer passar rasteira nas pessoas. Pare de querer falar o meu nome, querer superfaturar. Você vive o ter e não o ser. Pare com isso. Eu sou onipresente, onisciente, onipotente. Não brinque com o que eu lhe dei, que é a vida. Aproveite a vida. Você errou, não erres mais. Não fique numa sofisma, uma coisa que parece verdade. Você engana a tua imagem. Vocês aí. A mim você não engana. Jesus 14, 16, verso 17. E eu, estou só testificando o que ele já nos deu. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, eu não sou a verdade, da verdade, quando você exerce a verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê. Eu podia ministrar tanta coisa aqui, sabe? Mas o tempo. Porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará. Nesse time aqui, ele estará. Ele está no físico, ele não tinha ido na cruz. E hoje ele diz, ele está. Tudo incrível. Reflita. Porque ele vive. Posso crer no amanhã, que seja feita a vontade dele. E nós estamos aqui para aprender. Graça e paz. Curta, compartilhe. Estamos juntos. Vamos que vamos. Ele vive e reina. A palavra é a espada do Espírito que nos ensina todos os dias. Tamo junto.